Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje, mais uma vez, o presidente regional do PT, o ex-prefeito de Maricá, o Washington Quaquá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? É mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder para discutir o quadro político nacional. É um prazer tê-lo aqui. E para participar da entrevista, eu convidei o jornalista Paulo Capelli, do jornal O Dia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Washington Quaquá. Uma honra e um prazer participar do programa. Ok, vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os destaques do noticiário da semana. O governo fechou as contas do ano passado com um rombo, mas ainda assim o déficit ficou dentro da meta fiscal. Foi o quarto ano de rombo nas contas públicas e o governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central, fechou com a despesa superando a arrecadação em mais de 124 bilhões de reais. Lembrando também que nesta conta não entram os gastos com os juros da dívida pública. O déficit recorde representa quase 2% do Produto Interno Bruto, o PIB. A Secretaria do Tesouro também informou que o rombo na Previdência, que atingiu 268 bilhões no ano passado, pode aumentar ainda mais neste ano, caso não seja aprovada a reforma. Por falar em reforma, o governo intensifica as negociações para a votação do projeto. O presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e fez um agrado à bancada ruralista. De olho nos 170 votos dos ruralistas, ele anunciou a liberação de 12 bilhões de reais para financiar a safra agrícola deste ano. Foi em um evento em Lucas, do Rio Verde. Ao lado de ministros e políticos, Temer bateu na mesma tecla. Aproveitou a presença dos agricultores para dizer a eles que eles não serão prejudicados pela reforma. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, disse que o Planalto aceita discutir a proposta do líder do PSD, que defende aumentar o valor das pensões cumulativas por morte, mas não aceita mexer na idade mínima nem na paridade na aposentadoria entre funcionários públicos e iniciativa privada. O aeroporto de Curitiba tem o melhor índice de satisfação dos passageiros. O relatório com avaliação foi divulgado pelo Ministério dos Transportes. Foram ouvidas 13.908 pessoas em 20 aeroportos, o que corresponde a 87% da movimentação de passageiros do país. Infraestrutura, atendimento, serviços, itens de gestão e satisfação geral foram medidos. O aeroporto de Curitiba liderou o ranking, seguido de Viracopos, Confins e Natal. O aeroporto de Porto Alegre, o de Brasília e o de Recife, além do Galeão, tiveram as notas mais baixas no mês passado. O Ministério também mediu a qualidade dos serviços das empresas aéreas. A Azul foi a companhia mais bem avaliada. Eu fico por aqui, mas te espero na quinta-feira, às 11 da noite, na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje, como disse há pouco, o presidente regional do PT, Washington Quaquá, e o jornalista Paulo Capelli participando também da entrevista. Quaquá, há 10 dias o presidente Lula teve a confirmação da sua condenação em Porto Alegre pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reafirmando a sentença do juiz Sérgio Moro e agravando um pouco mais a sentença, passando de 9 anos para 12 anos a condenação do presidente Lula. Que tipo de análise você faz dessa nova condenação, ou pelo menos da reafirmação da condenação, agora por um tribunal de segunda instância? Pois é, só prova que a gente vive sob um estado de exceção. Um estado de exceção direcionado contra o Lula, direcionado contra o PT. Porque o Michel Temer continua solto, livre, leve, solto, na presidência da República, tendo provas. O Serra tem contas na Suíça. E a procuradora-geral, Raquel Dodge, acaba de pedir o arquivamento do processo do Serra.
O processo do Alckmin levou anos. O mensalão do PSDB de Minas prescreveu. Então, a justiça só condena ilegalmente o Lula porque não há uma prova. Cadê a prova? Eu fui a Porto Alegre procurar a prova. Os juízes falam em que ele devia saber. Quer dizer, se um filho teu, um parente teu, um irmão teu... Essa é a teoria do domínio do fato, é absurda a teoria do domínio do fato. Quer dizer, se um filho teu, um parente teu vai na rua, rouba ou fuma maconha, você é culpado? Entendeu? Então, eles estão culpando o Lula sem uma prova. Não há uma prova contra o Lula. É uma perseguição. O apartamento, inclusive, foi penhorado. O apartamento que é objeto da ação foi penhorado. Estava o nome da OAS e um credor da OAS entrou com uma ação de penhora e a OAS ofereceu aquele apartamento que é objeto de toda essa ação. Olha, o auxílio moradia do Bretas, do juiz aqui do Rio, se for juntar 2 anos, compra 3 triplex daquele do Guarujá, porque é um triplexzinho desse tamanho. Né? São 3 apartamentinhos pequenininhos em cima, apartamento do povo, 3 pequenininhos um em cima do outro. O cara foi presidente da República. O Fernando Henrique tem um apartamento de 13 milhões de euros na rua mais chique de Paris. Ninguém investigou. Ninguém nem foi lá saber se era dele ou se não era dele. E ele diz que tem um laranja, que é um cara que tem uma fazenda com o filho dele, com ele, e que prestava serviço ao governo federal. Ninguém faz nada, ninguém quer saber, ninguém investiga nada. Qual você acha que há, de fato, uma conspiração envolvendo setores do judiciário com os setores, digamos, da mídia e também setores do capital para impedir a participação do presidente Lula no processo eleitoral? Hoje tem um complexo de poder, complexo que manda no Brasil. Quem é que manda no Brasil hoje? São aqueles 5 bilionários, né, que controlam, que têm mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros, do que metade dos brasileiros, aqueles 5 bilionários, mais os bancos de olho no quê? De olho na tua aposentadoria. Na tua. Aqui você que está me vendo aí em casa, eles estão de olho na tua aposentadoria. Querem acabar com a Previdência para que os bancos tomem conta da Previdência. Para que você pegue o seu dinheirinho e tenha que botar todo mês num banco para fazer uma Previdência privada. Esses burgueses, essa banca, esses caras, eles se apoderaram do Brasil. Querem tomar a Eletrobras, tomar a Petrobras junto com os estrangeiros. E por isso é que eles querem impedir o Lula, porque sabem que o Lula vai garantir a tua aposentadoria, vai garantir os seus direitos. É isso. Agora, Quaquá, você faz um discurso muito inflamado ao falar da condenação, né, de 12 anos de prisão a que o Lula foi submetido, mas o PT ainda insiste na possibilidade, ainda que eu considere muito improvável, de o Lula conseguir ser candidato à presidência da República. O PT, ao insistir na candidatura, sendo que a Carmen Lúcia, ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que não vai rever a prisão em segunda instância, não acho que o PT está perdendo tempo, deveria já talvez lançar um sucessor para o Lula, ao invés de bater nessa tecla de tentar emplacar a candidatura dele? Agora, quanto mais batem no Lula, Capelli, quanto mais o Lula apanha, mais ele cresce nas pesquisas. Acabou de sair a pesquisa da Datafolha dizendo o seguinte, o Lula cresceu, mais um ponto. Chegou a 37. Não. O Bolsonaro cai e nenhum candidato sobe. Só o Lula cresce mesmo apanhando todo santo dia. E tem um dado da pesquisa que é importante. 27% dos eleitores votariam num candidato indicado pelo Lula. E 17% poderiam votar. Ou seja, o Lula é amplamente majoritário nessa eleição. A burguesia, esses donos do Brasil, que se acham donos do Brasil, eles querem uma eleição sem Lula. Não terá uma eleição sem Lula. Lula é nosso candidato. Eles vão ter que nos violentar, como estão nos violentando. Se violentarem o Lula, quanto mais violentarem o Lula, mais ele vai ser importante na eleição. Como é que você viu um outro resultado que eu acho importante da pesquisa? É que com a retirada do Lula, votos em brancos e nulos chegam a 30% quase. Ou seja, há um desapontamento total da sociedade caso a eleição não tenha a participação do ex-presidente Lula. Ou seja, como é que você vê esse número que é absolutamente alarmante, chegar a 33% de votos brancos e nulos caso o presidente não participe? Pois é, o que eles estão levando, eles criaram o Bolsonaro. Não que ele tivesse criado, o Bolsonaro pariu, a mãe dele pariu aquela coisa. Óbvio, nasceu de alguma, coitada da velha, mas nasceu aquela desgraça. Mas esse desencanto com o Brasil acabou criando coisas como o Bolsonaro, um imbecil que virou candidato a presidente da República com 15% dos votos. Né? Porque a imbecilidade graça quando a política é destruída. Né? A Rede Globo, né? Essa turma destruiu a política, o judiciário, eles destruíram a política para crescer esses monstrinhos como o Bolsonaro, desacreditando a política. Não há solução para o Brasil sem a política. Né? Porque não há ninguém honesto ou desonesto. Tem um bando de ladrão no judiciário. Tem um bando de ladrão em tudo quanto é lugar, inclusive na política. Em qualquer empresa privada tem nego safado e nego honesto.
Agora, quando a televisão todo dia só privilegia as coisas ruins e você tenta destruir a política, você está destruindo os caminhos que o Brasil tem para sair da lama. Está ficando difícil a situação do Brasil porque eles estão apostando no caos. Esse caos que se você sair agora à noite aqui, na CNT, aqui em São Cristóvão, você é assaltado na rua. O seu filho não tem mais condições de andar na rua sozinho. Por quê? Porque o Brasil virou um caos, a desesperança, o desemprego, né, o caos econômico, o caos social, a desintegração social, é isso que estão levando o Brasil. Ou seja, Quaquá, você diz que seria a justiça estaria violentando caso não permitisse a candidatura do Lula. O PT tem uma militância ligada a movimentos sociais, haveria uma insurgência, assim, uma ida às ruas, até um enfrentamento? Eu vou pedir o intervalo e o presidente do partido vai responder logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente regional do PT, Washington Quaquá, contando com a presença do jornalista Paulo Capelli, que fez uma pergunta. Repita rapidamente para o presidente do partido, Capelli. Sim, o Quaquá, presidente do PT, afirmou que seria uma violência o judiciário não permitir